Põe na tela para a gente conversar com os meninos aí a respeito disso. Como é o acordo do Neymar com o Santos? 75% do extra fica com o jogador, 25% do extra fica com o Santos. Valor alvo a remunerar atleta. Negociações, proposta 3 a 10 vezes do valor orçado. E na TV, Paulistão, estreia compartilhada entre veículos, produção extra de filmagem, Campeonato Brasileiro, Santos se torna mais atrativo, dependência de desempenho esportivo também. Os temas estão todos aí. Rodrigo começa explicando, PVC dá aquele tapa sempre fundamental, e a gente entende que, de fato, que o que faz o futebol são essas grandes figuras, né? Grandes estrelas, jogadores de muita qualidade, Memphis Depay, Neymar, enfim, jogadores que realmente causam e atraem público. Certo, Rodrigo Matos? Isso aí, Massini, vamos lá. Primeiro, para entender o acordo entre Santos e o Neymar, é um acordo que tem um fixo, né? Já foi publicado, inclusive pelo blog do Juca ali, acho que o blog do Paulinho que deu primeiro, mas a gente, PVC, eu já confirmamos esse valor. Ele tem ali um valor de 3 milhões líquidos que ele recebe do Santos. Fora isso, tem essa questão comercial, que é o que a gente vai focar aqui, que é o quanto que ele tem de dividir do que ele gera de extra de patrocínio. O que isso significa? O Santos tem lá um lugar na camisa que custa 20 milhões de reais. Se você troca esse patrocinador, se é possível, né, pagando a rescisão e tal, e você paga e você começa a receber 30 milhões, ou seja, os 10 extras que tem ali, 75% vai para o Neymar, 25% para o Santos. Qual é a lógica do Neymar e a lógica do Santos? A lógica do Neymar é que, além daquele fixo, ele vai ter uma remuneração considerável aí por fora, explorando a sua própria imagem. E a lógica do Santos é, ele pega esses 25% e usa, que ele está ganhando extra, e usa para bancar o salário do Neymar ali, que tem fixo, e tenta fechar a conta, que é o que me parece, das conversas que eu tive, eu acho que o PVC pode falar depois, mas eles estão otimistas de fazer. E por que estão otimistas de fazer? Não, então, lembrando, não é um acordo igual ao que tinha lá atrás. É diferente. Se a gente for pensar, uma remuneração fixa bem maior, óbvio, o Neymar é um jogador diferente do que era lá atrás, e tem uma divisão também diferente de percentual. Por que o Santos está otimista? O que eu ouvi no Santos é que você ainda não tem uma conta fechada, quanto que aumentou, já tem alguns contratos novos, mas não dá para saber, porque está em negociação várias coisas, inclusive o Master está para vencer agora, né? E o que você tem é propostas que são de 3 a 10 vezes o que o Santos tinha orçado. O Santos orçou lá, ó, manga de camisa, vou ganhar, isso aqui é só um exemplo para ilustração, 3 milhões de reais por ano. E aí ele está recebendo proposta de 9 milhões. Ou uma propriedades menores, óbvio, essa questão das 10 vezes. Ele está vendendo ali aquele espaçozinho entre o númerozinho. Normalmente o Santos venderia por 2 milhões. Aí ele recebe uma proposta de 20. É tudo aqui só para ilustrar a coisa. Você ainda não tem uma conta fechada, mas se você for contando isso tudo, os 25% disso tudo, você pode considerar aí que, de repente, o Neymar vai se pagar, digamos assim, no final. Mas não dá para saber isso ainda, né? Mas digamos assim, tem muito mais chance disso acontecer do que aquelas cascatas de venda de camisa quando chega jogador da Europa, né? Tem porque a imagem do Neymar é uma outro patamar em relação a outras coisas. Pode ser que sobre uma conta para o Santos. E aí ele vai ter que pagar esse valor fixo aí, que vai dar em torno de 4 milhões bruto, né? Porque são 3 milhões líquidos para o Neymar. Acho que aí o PVC pode entrar um pouco e depois a gente entra na questão da TV. A coisa assim, o contrato é diferente, na verdade os números foram aparecendo diferentes a partir do vazamento do contrato que o blog do Paulinho publicou e o blog do Juca replicou. Que a base do contrato é isso que o Rodrigo falou, vai dar 4,100 líquidos, não, brutos. Eu sempre confundo bruto com líquido. Brutos, 4,100 brutos. A base do contrato, os números são diferentes. E, inicialmente, eu sempre falei que eu não sabia exatamente qual era o valor, mas que se falava em 15%, a gente está descobrindo que são 25%. Mas a base do contrato é a mesma lógica daquele contrato de 2010 a 2013.
as porcentagens, os números são diferentes. Naquele caso, o Neymar tinha um salário fixo de 300 mil reais. E aí você batia 3 milhões e 300, pegava 10% que era do Santos, o Santos pagava para o Neymar e ficava sem precisar meter a mão no seu cofre para pagar o Neymar. A tentativa agora é a mesma. E por que o Santos acredita? O Santos e as pessoas do marketing do Santos acreditam que é possível fazer um valor muito maior. Por exemplo, 25% de 20 são 5, né? Se o Santos fizer, se os extras forem 20 milhões de reais, o Santos pega 25% e ainda sobra um pedacinho, né? Estou fazendo a conta grosso modo. O que se entende é que o mercado digital se ampliou muito. Então tem a ideia, por exemplo, de ter um QR Code na camisa, para você vender camisa pelo QR Code, e isso pode ser um extra. Tinha uma cláusula Neymar no contrato da Umbro. Muita gente especulou, vai ser Puma. Não vai ser Puma. O Palmeiras tem exclusividade com a Puma para a região sudeste. O Bahia pode entrar no contrato da Puma, mas o Santos, em tese, não pode entrar no contrato da Puma. Mas tem uma cláusula Neymar no contrato da Umbro. Se o Neymar vier, sobe. Tudo isso vai entrar nesses extras que o Rodrigo está explicando. Ou seja, acredita-se que com o mundo digital muito mais amplo do que era em 2013, que se possa atingir esse número. E se não atingir? Se não atingir, o Santos tem que pagar esse valor base. Assim falando, não é tão fácil de atingir, né? Eu vou até mudar um pouco o que eu falei inicialmente, porque se você for pensar, estou fazendo a conta aqui de cabeça, então se eu errar, depois a gente corrige, mas o Santos teria que gerar 20 milhões, né? Porque o Neymar tem 5 meses de contrato e 4 milhões bruto, então ele teria que gerar algo como 5 milhões, 20 milhões aí de extra. 20 mil, ou seja, em 25% ele teria que gerar 20 milhões, então ele teria que gerar 80 milhões extras, né? Para ficar 60 milhões para o Neymar e 20 para ele e ele bancar. Não é uma conta muito fácil de patrocínio, mas assim, se ele bancar uma parte, conseguir fazer metade, o que é bem plausível, você consegue pagar 1,5 milhão ali para o Neymar, é um valor bem considerável, né? Que encaixa no contexto atual do futebol brasileiro, não foge para um jogador do tamanho do Neymar. E aí eu vou continuar, Pode falar. Pode falar, Rodrigo, por favor, vai, conclui, depois eu falo. Não, eu ia entrar na parte da TV, então é bom você intervir primeiro, depois a gente continua. Então vamos lá. Como promotor de justiça, data vênia, senhoras e senhores, queridos, meritíssimo, né? E não outros, como o Vicente Mateus falava, não vou falar porque é ruim. O Santos dá amostras que não tem a menor condições. O Santos não tem condições de pagar 4 milhões de reais para qualquer jogador. Isso é fato. 2, o Santos precisa de outros tantos investimentos, está investindo bastante na formação de um time, investiu muito para contratar, precisa reformar Vila Belmiro, tem lá espaços no vestiário do Santos com mofo, enfim, tem uma série de outras questões estruturais que, ao meu ver, me parece, estão sendo deixadas de lado um pouco para entrar neste modelo Neymar. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes, inclusive com o Leandro Damião, sei que são modelos diferentes. Já vi outros clubes, nem estou comparando o Damião com o Neymar, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que muitas vezes um clube investe no mercado futuro. O mercado futuro não vem e o Santos fica mais endividado. Eu perguntei ao Marcelo Teixeira essa semana ainda. Marcelo Teixeira, o Santos vai virar SAF? O Santos está se preparando para vender para o Neymar, pai do Neymar, família Neymar? Ele disse, não existe neste contrato nenhuma obrigação ou conversa nesse sentido. A pergunta que eu faço a vocês é possível que o Santos saia do projeto Neymar pior do que ele entrou financeiramente? É possível. É possível. Diz, Rodrigo.
Eu concordo com todas as ponderações que o Massini fez. Eu acho que é um projeto que tem a sua importância, porque eleva a autoestima e eleva o valor do clube financeiramente e no espaço do futebol brasileiro, mas ele tem esse desafio aí de pagar essa conta, que é essa conta alta, e você tem razão que tira um pouco o foco de uma coisa que é a remontagem financeira que o clube está fazendo, de um clube que vem da Série B. Ajuda em determinados aspectos, traz o público de volta, tal, você cria essa questão. Mas você tem outros problemas estruturais que não estão sendo atacados. Então, eu concordo com o raciocínio do Massini. A gente vai ter que esperar a conta final para saber o que sobra. O que me parece, se for um cenário agora de 5 meses do Neymar só no Brasil, de fato, pode ser que tenha uma ressaca, digamos assim, posterior ao período, né? Eu acho que tem um desafio aí. Vamos pensar o seguinte: eu não acho que o Santos está descuidando de certas partes. Então, quando você fala, por exemplo, o Neymar determina coisas. O Neymar não está determinando hotel em São José do Rio Preto. O Neymar está chegando no CT e falando assim: putz, o CT está muito pior do que quando eu jogava aqui. Isso foi o que o Vanderlei Luxemburgo fez lá, quando começou a reforma do CT do Santos em 97. Isso é bom. Ele chegar e dizer: cara, não tá dando para entrar nesse vestiário, bicho. E falar: precisamos mexer nisso, nisso, nisso e naquilo. Isso não é ser dono do clube. Aliás, o Neymar pai, quando chegou no começo da negociação com o Santos, disse: prioridade aqui é a carreira do meu filho, ninguém tá falando de SAF. Isso significa então que nunca mais vai falar de SAF? Não estou dizendo isso. Tem inclusive uma discussão estatutária. Tem leituras diferentes do estatuto, né? Quem fez o estatuto entende que o Santos pode vender 49%, mas não pode vender 51%. Se chegar uma proposta para comprar 51%, 52%, 53%, tem que passar pelo Conselho Gestor, criar uma comissão de estudos e levar para a Assembleia Geral. Isso não passa menos de 6, 7, 8 meses. Então, são coisas distintas. O processo do Neymar tem um grande entrave, na minha opinião, que é a diferença da gestão Marcelo Teixeira hoje para a gestão Luiz Álvaro em 2010. E ver se eu consigo falar de uma maneira sem ser agressivo. O Santos Futebol Clube é maior do que a cidade de Santos. E quando o Santos Futebol Clube é administrado com o olhar de quem só olha para o limite da cidade de Santos, o Santos corre o risco de virar um feudo. E tem muito vassalo do senhor feudal caminhando pelos corredores da Vila Belmiro. Enquanto o Marcelo Teixeira coloca profissionais no marketing e como CEO, entra um assessor do Marcelo Teixeira e diz: olha, isso aqui não vai ser assim, não. Isso aqui não é esse aqui, não. E esse é o grande entrave. Porque em 2010 a 2013, com todos os números diferentes que o Rodrigo já apontou, havia uma noção de que o Santos precisava se expandir para fora das suas fronteiras. Que era aquela história no arquivo móvel antigo, aquele arquivo de aço que o Luiz Álvaro tinha, bem antigo. O Luiz Álvaro tinha um arquivo de aço velho na sala dele, que dizia que dentro dele tinha tudo de novo, porque tinha um monte de recorte espalhado de notícias do Santos em noticiário econômico e esportivo nos jornais do planeta inteiro, por causa do Neymar. E a tentativa de fazer isso agora esbarra no modo feudal como o Santos tem sido administrado. Então tem um choque entre o feudo e o profissionalismo. Se for vencido, o projeto Neymar pode fazer o Santos crescer. Se não, e não só por causa disso, pode fracassar, pode fracassar. É isso. Vamos lá. Você quer encerrar, Rodrigão, para a gente entrar na questão da TV? Vamos lá. Então, na questão da TV, já vou pegar o gancho do PVC aqui. E isso é justamente o que ele está falando. O projeto Neymar tem que ter uma coisa que aumente o tamanho do Santos, não porque o Santos não é grande, mas aumente a repercussão dele dentro do Brasil. É isso que eu queria dizer. Que já aconteceu, quando você tem uma estreia do Paulista e todos os veículos, tem que se fazer um rearranjo, mas todos os veículos que têm direitos sobre o Campeonato Paulista têm acesso a essa estreia. Como você tem uma produção extra de filmagem, para você fazer uma grande narrativa sobre a volta do Neymar depois de 1 ano e meio, e aí você vai chegar no Campeonato Brasileiro, que a Globo vai começar a escolher os jogos.
E a Globo tem todos os jogos do Santos como mandante, porque ele faz parte da Libra, né? E aí, como é que vai ser essa escolha? Vai ter uma concorrência muito grande, porque tem ali torcida do Flamengo, torcida do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo, que são tradicionalmente os times que vão mais para a TV aberta. Porque eles têm... É claro, o Neymar é um grande atrativo, e eu conversei com o pessoal da Globo e falei assim, como é que vai mudar a lógica? Sim, claro, ele vai ser um grande atrativo. Mas, ao mesmo tempo, conta o que acontece no campeonato. O jogador tem esse peso no início, porque é um jogador midiático, e porque é o maior jogador brasileiro em, sei lá, 15, 20 anos, tecnicamente. Mas depende do desempenho. Se chegar e o Santos estiver disputando meio de tabela, 19º colocado, com o Neymar em campo, cai essa atratividade. Com o longo prazo, esses astros, se eles não entregam um resultado espetacular que se espera dele tecnicamente, cai a repercussão deles. A gente viu isso o próprio Neymar na Arábia Saudita. Começou como uma das maiores contratações da Liga e acabou com um rompimento precoce. Então, vai depender do resultado dele de campo. Foi, inclusive, que eu ouvi da Globo, né? Que quem vai escolher, porque... Olha o Botafogo ano passado. O Botafogo é um clube que não está nos top torcida do Brasil, né? Não tá, é um time grande, mas que não está entre os 5 maiores torcidas. Ele teve uma transmissão muito maior ano passado, porque era o líder do campeonato, era um time competitivo, então o resultado em campo conta muito. O marketing é muito bom e ele entrega muito no início. O Neymar aumenta o tamanho da imagem do Santos, mas precisa ter resultado esportivo para isso ter uma sequência. É isso que a gente percebe em relação a essa TV, que você já tem um impacto, mas esse impacto duradouro vai depender do resultado esportivo. O exemplo Gente, disso só uma dúvida, PVC. Só uma dúvida, pegando o gancho da televisão. Imagine o seguinte cenário: Santos campeão brasileiro 2025 sem o Neymar. Santos campeão brasileiro 2025 com o Neymar. Ele leva uma fatia dessa arrecadação extra que vem por desempenho? Não, isso está acordado. Não. Com a Libra está acordado, Não. é isso? Tá, não, e pode ter um impacto positivo para o Santos, porque uma parte da renda da Libra é via audiência. Então, se o Santos começar a ter audiências muito mais altas do que costumava ter, vai ter um impacto na cota de TV do Santos, que é 30% ali. Né? Mas não, esse dinheiro é do clube. Isso entra para pagar os 4 milhões mensais dele. Fala, PVC. Eu ia lembrar da frase do Steve Calçada, que é o CEO do Al Hilal, que nessa semana tirou muito peso da declaração inicial do Jorge Jesus, quando o Steve Calçada disse que a decisão da saída da rescisão com o Neymar, ela foi do clube, não foi do técnico. Né? Ou seja, o Neymar não está em condição de fazer aquilo que a gente espera dele. Ele foi muito importante do ponto de vista do marketing, mas para nós o campo é prioridade. Nós não vamos ao Mundial trocar camisas. Essas frases do Steve Calçada são muito impactantes. E o tempo inteiro, ninguém aqui está querendo adivinhar o futuro. Né? A gente está tentando decifrar o presente. O Neymar vai arrebentar e vai jogar, a partir do 10º jogo, jogar maravilhosamente bem, porque ele só precisa de ritmo de jogo. Ninguém sabe disso. O Neymar vai ser um fracasso e vai ter outra lesão mais uma vez. Também não sabemos disso. O que a gente sabe tem um projeto econômico para tentar viabilizar o pagamento do Neymar e fazer dinheiro com isso, né? Para as duas partes, Santos e Neymar. E tem um ponto que o Neymar precisa da recuperação técnica, é para isso que ele veio para Santos. Ele vai conseguir esta recuperação, a gente vai ter a resposta jogo após jogo. Por exemplo, depois do 3º jogo, o Santos marcou 2 gols, os 2 quando o Neymar não estava no jogo. E a continuidade também, né, PVC? Para além dos 5 meses, se vai acontecer ou não, né? Exato. Isso aí acaba sendo... Uma coisa é ele disputar a temporada inteira, você ter o Neymar durante a temporada inteira. Outra coisa é ficar 5 meses e ele voltar para a Europa, como é uma possibilidade. Exato.